vídeo aqui para vocês e já eu falo sobre ele. Fala, geração de poder, Israel aqui, tudo bem com você? Você sabia que muitas pessoas têm medo de viver algo novo, têm medo da novidade? E pensando nisso, preferem viver na mesmice da vida, vivendo e revivendo erros do passado, não conseguindo romper com velhos hábitos, velhas práticas e até velhos comportamentos? Jesus nos diz em Mateus capítulo 13, verso 52, que aqueles que são seguidores versados no seu reino são como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Chegou a hora de parar de usar o que não serve, aquilo que tem feito a gente rodar ou até retroceder, para começarmos a aplicar a nova aliança em nossa vida. E por isso escrevi 2 livros para te ajudar a ser cada vez mais posicionado na novidade de vida que Deus tem para você. Com certeza esse material te ajudará a ter um novo posicionamento diante da realidade que foi depositada em você através de Cristo. Te apresento o Tudo Novo, o Novo em Tudo, disponível no nosso site geraçãodepoder.com.br. Levanta a mão aí, pastor. Já a gente vai apresentar ele. Vamos dar uma salva de palmas pela vida dele. Obrigado, pastor. O pastor Israel está nos acompanhando aí hoje, vai trazer a palavra. O pastor Israel, além de pastor, é escritor e muitas outras coisas. Tem podcast, tem canal no YouTube. Então, é um conteúdo muito bom aí para vocês acompanharem. Ele trouxe os livros dele. Então, no final do culto, vocês, se olharem ali para trás, já estão vendo o banner. A gente incentiva vocês a investirem na vida de vocês, primeiramente, com esse material, mas também na vida do ministério do nosso pastor aqui. Com certeza vai ser bênção. Um material que foi preparado debaixo de oração, né, pastor? Com muito carinho, a gente divulgou aqui. E no final do culto, vocês vão ter mais oportunidades aí também de saber um pouquinho mais da vida do ministério do pastor. Mas amém? Vamos colocar em pé, vamos nos preparar para esse tempo de... Glória a Deus. Gente, esse é o pastor Israel, para quem não conhece, pastor lá na igreja metodista de Praia Grande. Quanto tempo lá, pastor? 8 anos já. Ele e sua esposa, a pastora Thaís. Eles estão lá no trabalho. A pastora Thaís é SD, a chefe dele. Quem que manda em casa lá? É ela, então? Mas nós vamos orar pela vida do pastor. Em nome de Jesus, estenda suas mãos aqui em direção a Ele. Pai, nós te pedimos nessa manhã, Deus, que a Tua graça seja abundante sobre a vida do pastor Israel, sobre a família dele, sobre a pastora Thaís, sobre o casamento, sobre o ministério dele, sobre a igreja deles lá em Praia Grande. Mas, Pai, especificamente nós pedimos, Deus, ousadia, graça, unção, para esse momento aqui, Pai, onde receberemos da Tua palavra como um alimento para nossas almas. Que a Tua palavra, Senhor, seja viva na vida do pastor, que ele seja testemunho, cheio de poder, cheio de autoridade, Pai, que a Tua palavra nos ensine nessa manhã a sermos mais parecidos com Jesus. Usa a vida do Teu servo, em nome de Jesus, que ele se sinta acolhido aqui por nossa igreja, se sinta, Pai, à vontade para ministrar realmente aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, gente, graça e paz. Glória a Deus, muito bom estar aqui. Depois aí de um tempo, acho que a última vez que eu vi o pessoal da igreja aqui foi na conferência ID. Quem é que estava lá? Antes da pandemia, né? No comecinho de 2020, muita gente estava lá. Foi muito bom ter servido aquele povo com vocês. Também estive aqui antes na conferência Renove. Quem estava aqui naquela época? Muito bom também, uma galera boa aí. E a gente está voltando aí. Quero agradecer o pastor Caleb pelo convite, né?
de estar com vocês, podendo compartilhar da palavra de Deus e podendo aí também vê-los novamente. É muito bom estar aqui, que privilégio. Eu estou muito feliz de ver essa igreja aqui construída para a glória de Deus. É um novo templo e um novo tempo, né, para a vida da igreja. E também preciso ser sincero que também tenho sentido muito saudade do meu amigo, pastor Bruno. A gente se fala pelo WhatsApp agora, a gente está mais longe. Algumas vezes eu vim aqui para bater um papo com ele na casa dele, com a Lise. Mas é muito bom estar aqui também com o pastor Caleb nessa nova jornada. Pastor Caleb, que Deus continue te usando poderosamente nessa nova jornada. Você tem um povo maravilhoso aqui, que o trabalho possa frutificar e florescer, em nome de Jesus, viu? Gente, então vamos ao que interessa. Me chamaram para trazer a palavra, então eu quero compartilhar com você a palavra. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 8. Nós vamos ler um versículo apenas. Conforme você for encontrando 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, se coloque em pé para a leitura. Você que pode, você que tem saúde para isso. 1 Pedro, capítulo 4, o verso de número 8 apenas. Todo o capítulo 4 é um excelente capítulo, mas eu quero ler apenas um versículo e nós vamos trabalhar em cima dele essa manhã. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, quem achou, diga eu amo a Bíblia. Quem não achou, eu diga eu também. 1 Pedro, capítulo 4, diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de... Ok. Agora eu quero convidar você, independente de como está a sua versão aí na sua Bíblia, para que a gente possa ler junto esse mesmo verso como um grande coral. Vamos lá? Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu quero falar essa manhã sobre o amor que apaga erros. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, graças te damos pelo seu infinito amor, graça nós te damos pela tua infinita graça, e queremos, ó Pai, receber mais de ti, como foi cantado e como cantamos aqui. Queremos te conhecer mais, a ponto, Senhor, ó Deus, de sermos um contigo. Nos ajuda nessa manhã a construir algo novo no nosso coração. Nos ajuda a construir, Pai, novas perspectivas, nova direção, nova posição, e que possamos fluir naquilo que o Senhor tem para nós. Agradeço pela oração do pastor Caleb, pela minha vida, mas agora eu quero orar pela tua igreja, pedindo para que a palavra liberada desse altar possa, Senhor, impactar os seus corações, transformar realidades, possa, Senhor, ó Deus, fazer efeitos, porque a tua palavra, Senhor, ó Deus, gera efeitos em nós. É isso que queremos essa manhã, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pode se assentar. Muito bom. Eu quero iniciar aqui essa nossa reflexão sobre o amor que apaga erros, o amor que apaga pecados, o amor que cobre pecados, o amor que cobre erros, iniciando com a frase do pastor já falecido, pastor e escritor John Stott. Ele disse o seguinte, que se nós, cada um de nós, os cristãos, quisermos saber o que significa amor, nós não devemos ir ao dicionário, nós devemos ir à cruz do Calvário. Se eu e você quisermos uma definição do que é amor, nós não devemos ir no dicionário, nós devemos ir ao Calvário, porque no Calvário, na cruz do Calvário, é a cruz do Calvário que revela para mim e para você o que é o amor. É a cruz do Calvário que revela para cada um de nós o que é a manifestação do perdão. Na cruz do Calvário nós não vemos só a salvação. Na cruz do Calvário nós entendemos o que é o amor. Na cruz do Calvário nós temos a revelação do que é perdão.
Então, quando Pedro escreve isso, que o amor cobre multidão de pecados, é porque amor e perdão em Cristo Jesus são uma coisa só e trabalham em conjunto. Porque se nós lembrarmos quando Jesus Cristo caminhou pela Galileia, e quando uma mulher quebrou o perfume e lavou seus pés, e questionaram ela porque o valor do perfume era muito alto, Jesus disse: essa mulher aqui, ela está me amando fazendo isso. E aí em Lucas capítulo 7, nós vamos ver lá no verso 47, no verso 48, que Jesus diz algo: a quem muito ama, muito se perdoa, e a quem pouco se perdoa, pouco ama. Vamos repetir isso? Você pode repetir isso comigo? A quem muito ama, muito se perdoa. A quem pouco se perdoa, pouco se ama. Porque amor e perdão caminham juntos. E quando olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos que a cruz revela o amor, mas manifesta perdão. Então Pedro escreve que o amor cobre multidão de pecados, e por incrível que pareça, o mundo só conhece um jeito de amar. Como é que o mundo, as pessoas à nossa volta que não têm temor a Jesus Cristo, conhecem o amor ou amam? Através da reciprocidade. Se você ama, eu te amo. Tem pessoas que falam o seguinte: eu deixei de ser besta. Por quê? Porque agora eu só amo quem me ama. Mas na verdade, quando a gente age através da reciprocidade, a gente que conhece a verdade, que conhece que Jesus disse que se nós amarmos só quem retribui, se nós amarmos só quem gosta da gente, se nós amarmos só quem ama a gente, qualquer pecador faz isso, conforme Mateus capítulo 5, e não precisa ser cristão para retribuir o amor. E se a gente for parar para perceber, é fácil a gente retribuir o amor ou gostar de quem gosta da gente. A gente não precisa fazer muito esforço. E Jesus falou que não precisa ser cristão para fazer isso, mas quando a gente passa a amar os nossos inimigos, e quando a gente passa a orar por quem nos persegue, a gente está entendendo de fato o que é o amor. Então, na verdade, o cristão ele se torna muito mais besta amando de forma recíproca, porque qualquer pessoa pode fazer isso, não precisa nem ser cristão para isso. Mas um cristão deixa de ser besta quando ele entende a profundidade do amor, quando ele entende que o amor ele caminha junto com o perdão, quando a gente aprende a perdoar quem pisa na bola com a gente, quando a gente aprende a se perdoar como pessoa, porque às vezes a gente perdoa um monte de gente, mas a gente não se perdoa. Quantas pessoas estão sentadas no banco da cadeira, nos bancos das igrejas, nas cadeiras da igreja, e não se consegue se perdoar, não consegue se amar? Quantos de nós estamos carregando fardos pesados, de coisas que nós cometemos lá atrás, porque às vezes não conseguimos nem nos perdoar, nem sentir o amor e nem o perdão de Deus sobre a nossa vida? Então, Pedro ele escreve isso, e é fantástica esse versículo. Todo o capítulo 4 é fantástico, mas esse versículo em específico me chama muita atenção, porque quando eu e você, quando nós olhamos para a cruz, quando nós refletimos na cruz, quando nós pensamos na cruz, é impossível nós não percebermos o amor de Deus, é impossível nós não percebermos o perdão de Deus, é impossível. E é impossível, uma vez que a gente olha para a cruz do Calvário, é impossível a gente desistir do amor de Deus, é impossível, uma vez que nós refletimos na cruz, contemplamos a cruz, olhamos para a cruz, é impossível a gente retroceder, como um cachorro que vomita e volta para o meio do seu próprio vômito, como uma porca que lavada volta para a lama de novo. É impossível, porque a cruz nos faz nos sentir perdoados, a cruz de Cristo nos faz nos sentirmos amados, e nada pode pagar isso, dinheiro nenhum pode comprar isso. Quantos se sentem amados por Deus essa manhã? Quantos se sentem perdoados por Deus essa manhã? Porque é isso que a cruz veio dar para nós: amor e perdão.
Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, meu irmão, minha irmã, e é interessante que não tem como a gente entender o amor e o perdão de Deus se nós não olharmos para a cruz, se nós não contemplarmos a cruz, porque a cruz de Cristo, a cruz do Calvário, ela não é uma resposta para consumidores gospel, não é uma resposta para evangélicos insatisfeitos. A cruz do Calvário é para pecadores arrependidos. A cruz do Calvário é para aqueles que querem se arrepender da sua velha vida e querem viver uma nova vida com Cristo Jesus. A própria palavra de Deus em Lucas capítulo 5, Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores a quê? Ao arrependimento. Então a cruz de Cristo não é para consumidores insatisfeitos, evangélicos consumistas. A cruz de Cristo é para pecadores arrependidos. Então eu quero construir algo com você essa manhã, porque esse texto ele é muito rico, e Deus tem ministrado muitas coisas na minha vida e na nossa igreja lá em Praia Grande, que nós estamos construindo. Eu quero construir algumas coisas com você, porque às vezes nós temos uma forma de ser e de servir a Deus que precisa ser repensada, que precisa ser reavaliada. A nossa caminhada precisa ser repensada e reavaliada em alguns momentos, porque durante muitos anos a gente fez uma coisa assim e nos ensinaram assim, mas a gente precisa construir, refletir sobre algumas coisas que a gente sempre fez assim e precisa então refletir para caminhar dentro de uma nova perspectiva. E quando eu falo dentro de uma nova perspectiva, é que a gente precisa construir realidades baseadas numa nova aliança, porque às vezes a igreja ainda está presa numa antiga aliança. Se nós formos abrir Hebreus capítulo 8, verso 13, a gente vai ver que o autor de Hebreus, e eu não acho que foi uma pessoa só que escreveu Hebreus, mas eu acho que foram diversos autores, mas essa é uma opinião minha. Nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 8, verso 13, que se existe uma nova aliança, é porque a aliança antiga, ela caducou, ela não serve mais. E muitas vezes nós caminhamos com Cristo como um judeu caminha. Nós caminhamos com Cristo querendo ser judeus, quando na verdade Cristo veio e trouxe uma nova aliança, uma nova forma de viver, uma nova forma de entendermos a Deus. Ele abriu um novo e vivo caminho, e a gente precisa caminhar dentro disso. Então eu quero construir algo com você essa manhã, porque para mim esse texto de Pedro, aliás, é um dos textos mais lindos que eu conheço na Bíblia, um dos textos que eu mais gosto, porque ele é muito forte. Quando nós lemos aqui que nós temos que ter acima de tudo amor intenso uns para com os outros, a palavra intenso aqui significa um amor longânimo, um amor que não acaba, um amor que não desiste, um amor que não se arrepende, um amor que não retrocede uns para com os outros. Mas o texto também diz que o amor cobre multidão de pecados. Isso aqui não quer dizer que se eu amo alguém, o pecado desse alguém está perdoado, não é isso, porque o que apaga pecados ainda é o sangue do Cordeiro, amém? Mas nós entendemos quando Pedro escreve aqui, que quando nós amamos aquele que cometeu o pecado, nós amamos ele mais do que o pecado que ele cometeu. Deus te ama mais do que o pecado que você comete. Deus te ama mais do que o erro que você comete. O amor de Deus é tão grande e tão poderoso por mim e por você, que Ele não olha para o seu erro, Ele olha para você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Às vezes a gente se sente tão indigno de servir a Deus por causa do nosso pecado. Às vezes a gente se sente não merecedor de estar na casa, na presença, no ministério, numa liderança. Por quê? Porque eu sou pecador, eu não sou digno de falar de Deus. Ei, mas Deus não está olhando para o seu pecado, Deus está olhando porque Ele quer fazer na sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa manhã? Então, em nome de Jesus, nós precisamos entender isso. E todo o capítulo 4 é um capítulo muito interessante, porque Pedro vai começar a falar sobre sofrimento no capítulo 4.
para a gente sofrer como um bom cristão e etc. Porque o sofrimento, de certa forma, ajuda a gente a abrir o nosso coração. O sofrimento, de certa forma, ajuda a gente a abrir o bolso. Quantas pessoas se unem em meio ao sofrimento? Quantas pessoas nessa época de pandemia se uniram para ajudar umas às outras, para servir uns aos outros, principalmente aqueles que estão sofrendo? Quantas igrejas foram para frente de hospitais, interceder, orar? Quantas pessoas se uniram com medo da morte, da pandemia? O sofrimento, de certa forma, ele gera pessoas sensíveis. Então o apóstolo Pedro, ele diz que o sofrimento gera pessoas tolerantes, o sofrimento gera corações amáveis e generosos. Se a gente for parar para analisar, o sofrimento vai tornar a gente mais solidário, mais solidária. E grandes campanhas humanitárias que acontecem no nossa volta é em decorrer de algum sofrimento. Então Pedro, ele vem destacando o sofrimento, mas ele diz assim: olha, independente do sofrimento, que você possa, em meio dos sofrimentos, intensificar o seu amor um pelo outro. Que você possa intensificar o seu amor um pelo outro. Porque o amor, ele não se preocupa com o erro, o amor quer amar. O amor que Paulo pede aqui que Pedro pede aqui para nós, é um amor que é para amar aquela pessoa que não é digna do nosso amor. Amar apesar da injúria que a gente tem, do insulto que a gente recebeu, e mesmo quando o amor não é correspondido. Esse é o desafio que eu e você nós temos como igreja: amar e perdoar. Então eu quero falar sobre 3 realidades aqui, dentro desse texto, que me chamam a atenção, e aí nós vamos encerrar. A primeira realidade que eu quero falar aqui, que eu quero construir com você, é que a gente precisa entender que pecado é uma coisa, pecador é outra. Você pode repetir isso comigo? Pecado é uma coisa, pecador é outra. Romanos capítulo 3, o verso 23 e o verso 24, vai dizer que todos pecaram, e carecem da graça de Deus, da glória de Deus. Todos pecaram. Só que a gente precisa entender que na nova aliança, todos aqueles que pecaram no primeiro Adão, no Adão do jardim, quando vêm para o último Adão, que é Cristo, eles saem da natureza de pecado e se tornam novas criaturas. Durante muitos anos nós fomos ensinados que éramos pecadores miseráveis, e de fato nós éramos, porque antes de Cristo só havia pecado e miséria em nós. Mas depois de Cristo, nós saímos de uma natureza pecaminosa e entramos em Cristo Jesus, e Ele entrou em nós. Então, meu irmão, minha irmã, quem nunca ouviu aquele jargão, que muitos até brincam dizendo que está na Bíblia: olha, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Quantos já ouviram isso? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Tem gente que fala que está até na Bíblia. Não, mas não está na Bíblia não. Na verdade a Bíblia diz o contrário, que Deus odeia o pecado e condena o pecador para o inferno. É isso que a Bíblia diz. Deus odeia o pecado e vai punir o pecador. Talvez a frase correta seria: Deus odeia o pecado, mas ama pecadores arrependidos. Deus ama pecadores arrependidos. Só que a Bíblia, em nenhum momento, ela nos chama de pecadores arrependidos. Em nenhum momento a Bíblia fala assim: olha, aquele que se arrepende e aceita Jesus é um pecador arrependido. Não, a Bíblia não chama a gente assim. Então, por que você
acostumou, porque a Bíblia não tem um termo pecador arrependido, e a gente continua dizendo que a gente é pecador miserável. Mas uma vez que a graça de Jesus Cristo nos alcança, uma vez que o perdão de Jesus Cristo te alcança, o amor de Jesus Cristo te alcança, a Bíblia já não chama a gente mais de pecador, a Bíblia chama a gente de santos, a Bíblia chama a gente de justificados, de perdoados, de remidos, de lavados. É isso que nós somos, não mais pecadores. Porque a gente está tão preocupado com o nosso comportamento, que a gente vem para a igreja para mudar o nosso comportamento, mas o nosso comportamento ele muda automaticamente, que a nossa crença muda, que a nossa mente muda, que a nossa mente é renovada. Se eu fico falando que eu sou um pecador miserável, eu vou agir eu vou me comportar como um pecador miserável. Mas se eu entendo que eu era um pecador miserável, mas a graça me alcançou, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, eu entendo agora que eu sou santo, não porque eu faço coisas santarronas, que eu sou justo, não porque eu faço coisas justas, mas porque eu fui inserido naquele que é santo, e aquele que é santo foi inserido em mim. Eu sou justo não porque eu faço coisas justas, mas porque aquele que é justo me colocou nele, e aquele que é justo habita em mim. E se eu penso agora como um justo, eu vou andar como um justo. Se eu penso agora que eu sou um santo, eu vou andar como um santo. E a santidade não vai ser uma dificuldade na minha vida, vai ser algo natural. Porque afinal de contas, a minha mentalidade, eu sou santo como Ele é. Nos nossos encontros com Deus lá em Praia Grande, a gente falava muito um jargão. Eu não sou um pecador lutando para ser santo, mas sou um santo lutando contra o pecado. Você pode repetir isso comigo? Eu não sou um pecador lutando para ser santo, eu sou um santo lutando contra o pecado. Porque é isso que eu e você somos. Em Cristo Jesus, Ele nos tornou aquilo que Ele é. Acho que você não entendeu isso. Em Cristo Jesus, Ele me tornou aquilo que Ele é. Ele tornou você aquilo que Ele é. Você consegue projetar um versículo para mim aqui? 1 João capítulo 4, acho que é o verso 18. Projeta para nós aqui Será que dá aí, pastor Caleb? 1 João, capítulo 4, verso 18, se eu não me engano. Vamos ver se eu acerto o endereço. 4:18, vê se é isso aí. Não, é o 17 então, é o 17. É o 17. Acho que é o 17, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, é o 17. Dá para pôr bem grande aí para nós? Quero ler com a igreja. É o 17, isso, é o anterior, isso. Muito bom, amplia para nós aí, dá? Não dá? Aí, olha aí, vamos ler junto, igreja? Vamos lá? Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos, porque qual Ele é? Qual Ele é? Quem é esse Ele aqui, igreja? É no céu que a gente vai ser igual a Ele? O que o versículo afirma? Nós vamos ser como Ele aonde? Aonde? É agora, não é para amanhã. Você não vai estar mais perto de Jesus no céu do que você já está hoje.
Eu vou repetir: você não vai estar mais perto de Jesus no céu do que você está hoje, porque Ele mora em você, Ele está te transformando, Ele está te aperfeiçoando, Ele está mudando a sua vida, com amor e com perdão, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça. Deus não está te chamando para ser um metodista, Deus está te chamando para ser como Cristo é. Ser metodista é apenas um detalhe, a igreja que a gente serve é apenas um detalhe. O que Ele quer mesmo é que a gente seja como seu Filho é. Aonde? Lá no céu? Não, aqui e agora. Meu Deus, se você encontrou Cristo, você não é mais um pecador. A Bíblia diz que você é santo, que você é santa. Repito, não porque você faz coisas santarronas, mas porque o santo mora em você. Aquele que é santo habita em você. Ei, você não é uma colônia de férias para Jesus. Lá no litoral tem muita colônia de férias, aonde o Espírito Santo vem e te visita. Não, você é habitação, você é residência. O Espírito Santo não habita em lugares sujos, por isso que o sangue de Jesus te purificou, apagou os teus pecados. Quem é cristão não vive na prática do pecado, quem é cristão vive na prática da santificação. O pecado é um acidente, eu e você temos uma escolha. Antes de Jesus, tudo que a gente fazia era pecar, a gente não tinha escolha, porque a gente não tinha consciência lavada pelo sangue. Mas agora em Cristo Jesus, eu e você temos escolha de pecar ou não pecar. A gente sabe o que é pecado e a gente sabe o que não é pecado. Então nós temos uma escolha agora. Nós temos uma escolha. Então, igreja, em nome de Jesus, vamos construir uma consciência, não que eu sou um pecador miserável, mas que eu sou santo como Ele é, que eu sou justo como Ele é. Vamos construir essa consciência como igreja, porque, repito, se a nossa crença muda, o nosso comportamento também muda. Não é o comportamento que muda aquilo que a gente crê, é o que cremos que muda a forma como andamos. Se você continuar com essa mentalidade de que é um pecador miserável, você vai continuar pecando, e Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer que você continue se santificando e não pecando. Deus nos ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele quer que todos os pecadores sejam salvos, amém? Mas para que os pecadores sejam salvos, como um dia eu e você fomos, Deus quer usar os pecadores arrependidos, como eu e você somos. Deus só alcança pecadores com pecadores arrependidos. Deus só transforma pecadores com pecadores transformados. Então, irmão, irmã, um pecador arrependido, biblicamente, ele não é considerado como um pecador, mas como uma pessoa justa. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Quem achou, diga glória a Deus. Lê comigo aí. De sorte, estou lendo o 20, verso 21. Vamos ler o 20 também. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E uma vez reconciliado, olha o verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos o quê? O que nós somos? Quando nós estamos em Cristo Jesus, o que nós somos? Somos pecadores miseráveis? Somos o que, igreja? A gente fala com tanto medo, com tanto receio, que a gente talvez nem crê nisso. Mas a Bíblia está afirmando que aquele que não tinha pecado se fez pecado no meu e no seu lugar. Presta atenção no que eu vou falar. A Bíblia não diz que Jesus se fez pecador. A Bíblia diz que ele se tornou o nosso próprio pecado. Ele se tornou a própria maldição numa cruz, por mim e por você. Para quê? Se ele se fez o que a gente tinha, se ele carregou, ele levou o que a gente era, agora ele está dando para nós o que ele é. E o que ele é? Justiça de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e estas coisas nos serão. A gente gosta do versículo da parte que fala que vai ser acrescentado coisas, mas que coisa que é essa? A primeira coisa que nós recebemos é ser como Jesus é. Pastor, que petulância, que arrogância do Senhor, dizer que é igual a Jesus. Ninguém nessa terra pode ser igual a Jesus. Não é isso que a Bíblia fala. Nós acabamos de ler que ele se tornou o que nós somos. O que nós éramos? Pecadores. Ele se tornou o nosso próprio pecado, para transformar eu e você, cada um que crê no seu nome, em justiça de Deus. Então quando você vem para a igreja, você não pode vir como um derrotado. Eu sou um pecador miserável, preciso cultuar a Deus para ficar mais alegrinho. Não, eu vou cultuar a Deus porque Ele me fez a sua justiça. Eu vou cultuar a Deus porque Ele levou a maldição que estava sobre mim, desde o primeiro Adão. E agora eu sou livre. Agora eu sou livre. E por isso que eu não vou ter peso de ir para a igreja, porque eu sou livre. Não vou ter peso de ofertar, porque eu sou livre. Não vou ter peso de levantar minhas mãos, porque eu sou livre. Não vou ter peso de falar de Jesus para alguém, porque eu sou livre. Não vou ter peso para viver Cristo, porque eu sou livre, porque Ele me libertou. O pecado, a condenação que estava sobre mim, Ele levou. E agora? Ou eu creio nisso, ou eu continuo caminhando como um pecador miserável. Pergunta para a pessoa que está perto de você aí: você quer ser justo ou pecador? Sabe, igreja, por que Jesus não se fez pecador? Ele não tinha pecado, porque o pecado não é uma ação que a gente comete apenas. O pecado não é uma atitude que a gente comete apenas. O pecado é uma natureza. Presta bem atenção que eu vou te dizer aqui, por favor. Lá no Éden, foi eu e você que pecou, ou foi Adão e Eva? Adão e Eva. Não foi eu e você. Mas a maldição que caiu sobre eles nos atingiu, e a gente não fez nada para que essa maldição nos alcançasse. Quem fez foi o primeiro Adão e Eva. Na cruz do Calvário, a gente fez alguma coisa para ser salvo? Foi o meu sangue e o seu sangue que escorreu? Sim ou não? A gente não fez nada. Foi Jesus Cristo que fez, o último Adão que fez. Assim como a gente não fez nada para receber uma natureza pecaminosa, a gente também não fez nada para receber uma nova natureza. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus precisa estar em Cristo Jesus. As coisas velhas, o que acontece? Já se passaram, e eis que novas se fizeram. Só um pouquinho de coisa. Eis que novas se fizeram todas as coisas. Todas. Igreja, presta bem atenção.
Você não é o seu pecado. Você não é o que o diabo diz que você é. Você não é a acusação que as pessoas dizem para você. Você é o que Deus diz a seu respeito. Eu é que sei que pensamentos tenho acerca de vós a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E os pensamentos de Deus são uma família lavada, remida, transformada, purificada pelo sangue do Cordeiro. Para quê? Para amar e perdoar, para amar e perdoar, para ser amado e ser perdoado, para ser amado e ser perdoado. Enquanto amamos e perdoamos, somos amados e somos perdoados. Deus vai transformando a igreja, Deus vai transformando a minha e a sua vida. Você pode aplaudir esse Deus por isso? Amém? Aleluia. A segunda realidade que eu quero trabalhar com você, para a gente acelerar um pouquinho aqui, é que confessar pecado é diferente de se confessar pecador. Você pode repetir isso comigo? Confessar pecado é uma coisa, confessar-se pecador é outra. Talvez você me pergunte assim: o que é confessar pecados? Confessar pecado é a gente confessar, é a gente concordar com Deus, é a gente concordar com o que Deus diz. A palavra confessar vem do grego homologel, que significa homologar, concordar. Quando nós confessamos algo, nós estamos concordando com algo. Então, quando nós estamos concordando com algo, a gente está dizendo: eu confesso porque eu creio que é assim. Então, confessar é a gente concordar com o diagnóstico de Deus, é concordar com o que Deus diz a nosso respeito. A igreja precisa agora começar a confessar, não mais que é um pecador miserável, mas começar a confessar as realidades que Deus tem para a nossa vida. Sabe, porque muitas vezes a minha vida e a sua vida não dá certo, porque a gente está confessando coisas erradas. Não estamos confessando aquilo que Deus diz que a gente é, estamos confessando aquilo que os outros dizem que a gente é, estamos confessando aquilo que a gente acha que é. A gente não sabe nem direito o que é bom para nós ou não, e a gente fica confessando um monte de besteira. Chegou a hora de nós, como igreja, confessarmos aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito, aquilo que os céus estão dizendo a nosso respeito. Chegou a hora de nós nos posicionarmos e abrir a nossa boca para falar aquilo que os céus estão falando a nosso respeito. Às vezes nosso coração está cheio de tanta coisa errada, e a gente fala tanta coisa errada, porque a gente fala do que o nosso coração... Paulo vai dizer: crie, por isso eu falei. No que você está crendo? O que você anda crendo como igreja? Sabe, igreja, que eu e você nós temos confessado. Eu sei que talvez muitos aqui devem estar pensando assim: ué, pastor, que doideira, quem comete pecado é pecador. E eu vou dizer algo que eu sinto aqui no meu coração. Qual era a minha sensação antes de entender essas realidades? Que quando eu estava bem com Deus, eu estava na luz, mas aí eu pecava, e o que eu sentia, o que eu cria? Que eu ia para as trevas, e ao ir para as trevas, eu me sentia longe de Deus. E ao ir para as trevas, eu me sentia distante de Deus. E aí eu não queria ir para a igreja, eu tinha dificuldade para orar. Mas na verdade, 1 João vai dizer, 1 João, aquele texto que a gente sempre gosta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. O começo do versículo diz que Deus é luz, e aquele que está nele permanece na luz. Tem alguém em Cristo aqui? Tem alguém em Deus aqui? Então mesmo quando você peca na luz, você não peca nas trevas.
Eu vou dizer duas coisas para você aqui. Talvez você possa achar que é heresia, mas não é não. Achar que é heresia, mas não é não. Toda vez que você peca na luz, não nas trevas. Tem Deus, tem Cristo, então você está na luz. Quando você peca onde? Na luz, não nas trevas. Segunda coisa que eu quero dizer para você: você tem o Espírito Santo habitando em você? Toda vez que você peca, você entristece Ele. Mas isso não é para sua condenação e nem culpa. Não é para você se sentir culpado e se sentir condenado. É porque o Espírito Santo não quer isso para a sua vida. O mesmo João no capítulo 1 que diz que a gente precisa confessar quando a gente erra, é aquele que diz também que aquele que nasceu de novo, 1 João capítulo 3, aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Então, pastor, é possível a gente não pecar? Claro que é uma escolha nossa. A gente já sabe que Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos ama, a gente errando ou não, Ele sempre vai nos amar. Não há nada de bom que a gente faça para Deus nos amar mais, e não há nada de ruim que a gente faça para Deus nos amar menos. Ele simplesmente nos amou, Ele simplesmente te ama. O teu pecado não vai fazer Deus te amar menos, mas o que Deus quer é que você pare de pecar, e que você não viva na prática do pecado. Porque se a gente pecar, nós temos um advogado que está na luz também. Porque quando a gente está na luz, olha que interessante, a gente tem comunhão com Deus e tem comunhão uns. Então, os apóstolos, eles nos incitam a andar na luz, porque Deus está na luz e a gente está em Deus. Igreja, Ele te tirou das trevas, Ele te tirou das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Então, tem muitas pessoas com essa questão de confissão que usam, para não acreditar no que eu estou falando, usam o texto de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, que diz lá, Paulo está dizendo assim para Timóteo: olha, dos pecadores eu sou o pior de todos. Está lá. Aí a gente fala assim: poxa vida, se Paulo, que era o cara, se achava um pecador miserável, quem sou eu para dizer que eu sou santo? Só que aí a gente não pode usar um texto fora do contexto. Nós temos que ler o verso 13 também, quando Paulo diz: olha, eu era blasfemador, eu era perseguidor, eu era isso, eu era assado, e isso me fazia o pior dos pecadores, porque ele cuspia na cruz de Cristo, ele blasfemava contra a cruz de Cristo. Você faz isso? Você faz isso? Você cospe no sacrifício de Cristo? Você está matando um cristão? Está perseguindo um cristão? Você faz isso? Então você não é o pior dos pecadores. Paulo era. Você foi chamado para ser santo. 1 Coríntios capítulo 1, a igreja de Corinto, se eu não me engano, era uma das igrejas mais tortas do Novo Testamento. Tinha incesto, tinha idolatria, tinha um monte de coisa naquela igreja. E Paulo começa a carta dizendo para a igreja de Coríntios: santos que estão se santificando. Ele não chama aquela igreja de igreja pecadora.
A gente conhece 2 Coríntios 5,17, que diz que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que toda se fez nova. Mas a gente não conhece o verso 16, que diz que a gente não precisa mais olhar ninguém, nem para nós mesmos, com os olhos carnais, porque se Jesus nos trouxe do império das trevas, a gente se tornou um com Ele. Pastor Caleb, durante muitos anos a igreja confundiu comunhão. Comunhão, para nós, muitos de nós, é um momento que a gente tem de mesa, de comer junto, comer uma pizza junto, comer um japonês junto, comer uma lasanha junto. Mas na verdade comunhão não é isso é confraternização. Comunhão é se tornar um com alguém. Isso é comunhão. Comunhão é a união de duas naturezas iguais. A minha natureza era diferente da natureza de Jesus, era uma natureza pecaminosa. A sua natureza era uma natureza pecaminosa. A natureza de Jesus é uma natureza santa. Mas sabe o que Ele fez para a gente ter comunhão com Ele? Ele pegou o meu pecado e o seu pecado, para nos tornar como Ele é, para que eu e Ele, você e Ele, possa ter comunhão. Ter comunhão é ser um. João 17, Jesus ora: Pai, eu oro para que eles sejam comigo um, assim como eu sou com o Senhor. Então chegou a hora de nós confessarmos quem nós somos em Cristo. Chegou a hora, meu irmão, minha irmã, de você confessar quem você é em Cristo, o que Deus pensa a seu respeito, o que Deus quer de você. Talvez você tenha vivido uma vida perturbada, uma vida que você parece que está andando em círculos e parece que algumas coisas dão certo, outras coisas dão errado, mas Deus sonhou que sua vida só dê certo. Eu não estou dizendo aqui que ela não vai ter percalços, não é isso, mas Deus sonhou algo para você e você precisa começar a acreditar nisso, viver de acordo com isso, confessar isso. Pastor Israel, você está dizendo que eu não tenho que mais confessar pecado? Não é isso. Eu estou dizendo que agora a gente não precisa mais confessar só pecado, a gente pode confessar também que a gente é santo. Eu estou dizendo aqui que a gente não precisa só confessar o nosso erro, mas estou dizendo também que você pode dizer que você é justificado, que você é justiça de Deus. Amém? Quem está entendendo aqui essa manhã que eu estou falando? Quem recebe aqui essa manhã que eu estou falando? Chegou a hora de nós confessarmos o que Deus diz a nosso respeito. Uma outra coisa também que a gente entende mal é o perdão de Deus. Presta atenção. Eu tenho trabalhado com isso na minha cabeça também, que eu vou compartilhar aqui. Durante muitos anos eu fui ensinado a pedir perdão pelos meus pecados. Sim ou não? E qual que é a nossa sensação? De que quando eu peço perdão, Jesus morre na cruz ali na hora que eu estou pedindo perdão e Ele me perdoa. Ufa, agora estou perdoado. Parece que é um negócio assim instantâneo, né? Deus, eu sei que eu pequei, mas me perdoa. Só que na verdade, quando que Ele nos perdoou e nos amou? Há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Então eu não preciso mais pedir perdão. Eu posso confessar o meu pecado agradecendo pelo perdão, que já foi liberado lá atrás. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quando a gente pede perdão, Jesus não está sendo crucificado de novo, Ele já foi. Já existe perdão disponível para nós. Como diz a juventude lá em Praia Grande, a dar com rodo. O perdão de Deus para mim é para hoje, o perdão de Deus para mim e para você é para amanhã, o perdão de Deus para mim e para você é para o ano que vem, o perdão de Deus para mim e para você daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos. Ele já consumou todas as coisas. Nele está consumado o amor e o perdão. Então eu não peço mais perdão, eu agradeço. Eu confesso o meu erro, reconhecendo, e agradeço pelo perdão que já foi liberado. E o último tópico diz muito sobre isso. O último tópico vai dizer o seguinte: o pecado está coberto e o pecador está morto.
Por que a gente não é mais pecador miserável como a gente pensava que a gente era, amém? Porque a partir de agora está pensando diferente já, amém? Porque Efésios capítulo 2 vai dizer o seguinte: que antes de Jesus nós estávamos para Deus como pessoas mortas. Mortos, Efésios, se eu não me engano, 2:1, mortos por nossos delitos e pecados. Então, nossa vida sem Jesus, quando Deus olhava para nós, Ele olhava para nós como pessoas mortas. Mas quando a gente recebeu Jesus, a gente passou a ter vida, e vida em... Essa hora dá para dar uma glória a Deus, hein? Hora boa, hein? Antes de Jesus a gente era, depois de Jesus, vida e vida em... Quando a gente lê esse versículo, a gente pensa que, opa, vou para Jesus para ficar rico, abundância. Mas na verdade é a abundância de salvação, abundância eterna, abundância de graça, abundância de um monte de coisa. Pode ser financeira também, mas não é o principal. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Pode ser abundância de recursos financeiros, mas talvez seja abundância de falta de necessidade. Já parou para pensar nisso? Deus não tem deixado faltar? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa manhã? Deus está falando com você? Amém? Deixa o Espírito Santo ministrar teu coração. Jesus disse: eu sou o caminho. Legal, a gente está nele. Eu sou a verdade. Legal, a gente crê. Mas por que a gente ainda não entendeu o que é essa vida? E essa vida abundante? Porque a gente ainda se acha muito pecador. Deus não te vê mais como um morto e uma morta. Na minha época tinha uma brincadeira, né? Vivo, morto, vivo. E às vezes parece no nosso cristianismo de hoje que a gente é um The Walking Dead, um zumbi, meio morto e meio vivo. Parece que uma hora a gente está com Deus e outra hora a gente está com o pecado. Um cristianismo triste, um cristianismo apático. Não sabe se está morto, não sabe se está vivo. E aí a gente vai levando a vida. Levando que vida? A vida de Deus que você carrega de qualquer jeito. Que às vezes a gente se preocupa mais com a nossa própria vida do que com a vida que a gente carrega, que é mais importante que a nossa. E a gente leva essa vida a pecar, a gente leva essa vida a fazer besteira, porque a gente está achando que a nossa vida pertence a gente ainda. Mas o que Paulo entendeu? Gálatas 2:20. A minha vida já está crucificada com Cristo, e a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo. Eu creio nisso. E você? Você crê nisso, igreja? Então não ande mais como The Walking Dead, como um morto-vivo. Ande como alguém vibrante, como alguém que tem luz. Ande como alguém que é santo, como alguém que é justificado, lavado, remido, perdoado, porque é isso que Deus quer fazer com a igreja, uma igreja sem manchas, sem rugas, sem máculas e nem coisas semelhantes. E quem é essa igreja? Aonde está essa igreja? Sou eu e você. Você crê nisso? Você recebe isso? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso? Amém? Aleluia. Então aquele que está em Cristo, aquele que foi colocado em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova natureza. Romanos 8, Paulo também vai dizer: aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, que Cristo está nele, nenhuma condenação. Tem muito crente ainda se achando condenado. Tem crente que não tem certeza nem da salvação. Eu não estou querendo aqui ser presbiteriano, uma vez salvo, salvo para sempre, porque eu creio que
se a gente se desviar, a gente perde a salvação. Isso é metodismo. Essa é a nossa teologia. Mas eu estou querendo dizer que aquele que tem Cristo Jesus precisa se sentir salvo, precisa se sentir de Jesus, precisa viver entendendo que a palavra Senhor significa dono. O que Jesus é nosso? Nosso dono, nosso Senhor. A minha vida já não pertence mais a mim, a sua vida já não pertence mais a você. Embora a gente faça as coisas da nossa rotina, do nosso dia a dia, a nossa vida é de Deus. O irmão Lázaro já partiu para a glória, mas ele estava certo naquela música. Ou de quem é a sua vida? A minha vida é de Deus. Ou de quem é? De quem é? Ele estava certo. A nossa vida é de quem, igreja? A igreja é de quem? Então nós vamos viver sem entender e confessar isso. Tem muita gente na igreja se sentindo culpado, indigno, distante. Não sente o amor de Deus, não sente o perdão de Deus. Eu vim aqui nessa manhã só para dizer isso para você. Você é muito amado por Deus. E quer saber de uma? Você também é muito perdoado por Ele. E quer saber de mais uma? Ele não quer deixar você do mesmo jeito que você está. Não quer. Eu quero finalizar dizendo a diferença da antiga aliança e da nova aliança. Aqui eu termino. É importante a gente entender isso. Na antiga aliança, o sacrifício era feito para perdoar pecados. Aliás, para perdoar pecados não, para cobrir pecados. Era feito de semana a semana, mês a mês, ano a ano. O sacerdote no templo e no tabernáculo não tinha descanso. E não tinha cadeira no templo e nem no tabernáculo. Não tinha cadeira para o sacerdote sentar, porque o sacerdote ele não parava. O sacerdote ele estava sempre levando sacrifícios, aspergindo sangue para poder cobrir pecados, porque no Antigo Testamento não há perdão de pecados, há cobertura de pecados. Não há remissão de pecados, há cobertura de pecados. Então toda hora que alguém pecava, alguém precisava levar algo para ser perdoado dentro do tabernáculo, dentro do templo. A antiga aliança era assim, o antigo pacto era assim. Mas um dia Deus enviou o seu filho. E antes do seu filho Jesus ser batizado, João teve uma visão, quando Jesus se aproximava, e João disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, que cobre o pecado. Eis o Cordeiro de Deus, que tira, que aniquila o pecado do mundo. A Bíblia fala que ele era o sacrifício, ele era o cordeiro. Na nova aliança, ele também é o sumo sacerdote. A Bíblia fala que uma vez que Jesus, Hebreus capítulo 2, se eu não me engano, sei que está em Hebreus, diz que uma vez que Jesus fez o sacrifício único, não precisa de mais outro. Ele se há sem, isso significa o quê? Que foi de uma vez por, não precisa mais de sacrifício. O pecado foi perdoado. Pedro escreveu aqui: o amor cobre multidão de pecados. O amor de Jesus Cristo, do Cordeiro que tira o pecado, tirou o nosso pecado. Pastor, mas por que eu ainda peco? E essa é a melhor pergunta de todas. Porque a gente precisa se cobrir de Cristo, se revestir de Cristo.
A Bíblia fala em Apocalipse que antes da fundação do mundo, Deus imolou o cordeiro. E quando Adão pecou, ele se vestiu de justiça própria, com as suas próprias forças, de folhas. E Deus falou: não, não adianta você esconder o seu erro, eu vou cobrir você. E o que ele faz? Com o mesmo cordeiro que ele imolou antes da fundação do mundo, ele veste a Adão, ele cobre a Adão e cobre a Eva. E Paulo entendeu isso, porque Paulo vai dizer isso: revesti-vos de Cristo. A gente peca porque a gente esquece que a gente está revestido. A gente peca porque a gente acha que a gente está nu para fazer o que a gente quer. Chegou a hora de nós entendermos que Ele nos cobriu, Ele nos revestiu. E não é só isso. A Bíblia fala que Ele nos colocou assentados com Ele nos lugares demais, né? Tá tudo feito. Vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, eu já fiz tudo. Senta comigo. Eu te coloco comigo aqui. O sábado para nós não é um dia de descanso. O sábado para nós é o próprio descanso. E é o próprio Cristo. E Ele me convida e te convida a descansar naquilo que Ele já fez, a crer naquilo que Ele já fez e a confessar o que Ele já fez. E aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. E aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Deus não te condena. Deus não é mau, Deus é amor. Amor que nos constrange a não viver em pecado. Amor que nos constrange a viver em santidade. E não tente comparar o amor de Deus com o seu, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Porque às vezes a gente não tem vontade de amar, às vezes não dá vontade, mas Deus não pode mudar quem Ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre, eternamente. Se coloque em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Quero convidar que você feche os teus olhos e que você tenha um momento de oração, você e Deus. Se você entendeu a palavra que foi liberada aqui do altar para a sua vida, Deus está te convidando para um novo tempo, Deus está te convidando para uma nova era, um novo ciclo nele. Tem muitas pessoas que colocam a sua expectativa em homens, igreja nova, pastor novo, mas eu quero te convidar a colocar a sua expectativa naquele que fez de fato todas as coisas novas, naquele que é o único que pode de fato fazer tudo novo na nossa vida. Então feche os seus olhos, bate um papo com Deus, bate um papo com o teu Pai. Se você veio essa manhã aqui com algum sentimento de culpa, com algum peso, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Deixa isso aqui agora. Se você chegou aqui condenado por acusação de pessoas, acusação do diabo, chegou a hora de você dizer para o diabo, para todo mundo, que ele te ama e ele te perdoa, e que não há nada que você possa fazer, você estando em Cristo, que possa te afastar do amor de Deus.
mas precisa estar em Cristo. Feche os teus olhos e diga isso para Ele: Pai, me ensina que o teu perdão é para sempre, me ensina que o teu amor é para sempre. Me ensina a confessar, ó Pai, aquilo que eu sou no Senhor. Diz para Ele essa manhã. Se você sentir vontade de agradecer pelo que Ele fez, agradeça. Ele consumou todas as coisas. Tem esse tempo de oração, você e Deus. Pai amado, Pai querido, querido Abba, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E sabemos que o Senhor nos colocou em Cristo e o Senhor colocou Cristo em nós. E sabemos, ó Deus, que Cristo em nós é a esperança da glória. E sabemos, ó Deus, que aquele quem nem o seu próprio Filho poupou, também não poupará a nossa vida, entregando com o Filho todas as coisas. Nós fomos adotados em Cristo, fomos libertos em Cristo, estamos sendo transformados em Cristo, a imagem do Filho que era unigênito e abriu mão de ser único para se tornar o primogênito, o primeiro de muitos. Graças nós te louvamos e te rendemos, ó Deus, porque não fizemos nada para que isso acontecesse. A única coisa que nós temos que fazer é crer e confessar, Pai, essas realidades. Ajuda a igreja metodista de Embu-Guaçu, a cada irmão e a cada irmã, confessar as realidades, ó Pai, espirituais do teu reino, a confessar quem eles são, ó Pai, a crer, Pai, aquilo que o Senhor diz a respeito deles. E assim, ó Pai, essa igreja não será a mesma, a família deles não será a mesma, Pai, porque Cristo consumou, tudo está feito. Temos, ó Pai, que tomar posse. O Senhor não nos chama para conquistar mais nada, porque tudo já foi conquistado. Te agradecemos porque o Senhor Jesus não só venceu o pecado, Ele venceu a morte também. Ele venceu o diabo, venceu as trevas. E em Cristo Jesus Ele nos faz mais que vencedores. Queremos viver dessa forma, Pai, da forma que o Senhor planejou, desde a origem de tudo. Queremos crer nisso, viver por isso. Pai, se há alguém no nosso meio que não se sente amado, que o teu amor possa constrangê-lo agora. Se há alguém no nosso meio que não se sente perdoado, se sente culpado, que o teu perdão venha transbordar agora, Pai. Espírito Santo, toca agora essas vidas, Pai. Toca a minha vida, toca a vida de cada irmão aqui. Transforma tudo novo, Pai, de verdade, como Cristo sempre sonhou e como o Senhor planejou. Em nome de Jesus Cristo que oramos, é no nome de Jesus Cristo que cremos. Amém, 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 amém. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Aleluia. Eu não sou muito bom de propaganda, falei para o pastor Caleb, mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre a sua vida na Nova Aliança, tem 2 livros nossos lá atrás, que podem contribuir para essa mudança de mentalidade, para essa mudança de crença. Amém? Pastor, obrigado.
Amém. Os irmãos podem se assentar por um instante, nós vamos nos preparar para esse tempo de Santa Ceia.